Então, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Gente, eu tô gravando esse vídeo para explicar por que que eu hoje faço parte da Igreja Católica, porque eu estou na Igreja Católica ou porque eu fui para a Igreja Católica. Quem me conhece sabe que durante a vida inteira eu fui da Igreja Batista e de repente, 2 anos atrás, né, para a maioria das pessoas eu fui para a Igreja Católica assim, repentinamente. Bom, o que que aconteceu? Em 2020, eu comecei a fazer algo que eu sempre tive o hábito de fazer, que é assistir pregações no computador, celular, televisão. Pregações. E aí, naquele contexto do Covid, eu comecei a assistir pregações sobre a questão dos fim dos tempos, né? Pandemia e tudo mais. E aí, um vídeo vai levando o outro, a gente vai assistindo pregações sobre outros assuntos, debates sobre outros assuntos e vendo que pastores de linhas teológicas diferentes não concordam, né, com coisas que leem na mesma Bíblia. Interpretação de profecias, passagens da Bíblia, tudo mais, não concordam, certo? Isso aí devido à livre interpretação das Escrituras, né, que Lutero inaugurou na igreja. Bom, e aquilo me chamou a atenção porque, na verdade, era algo que eu ficava pensando assim. O salmista diz que quando a gente olha para a natureza, a gente vê que a natureza ela mostra a grandeza do seu Criador. Vemos a grandeza de Deus pelas obras de suas mãos. E quando a gente olha para a natureza, a gente vê unidade. As partes menores concorrem para o todo, assim como as maiores. Se você tirar as formigas do mundo, de todo o ecossistema, vai desequilibrar, certo? Então, a igreja ela é o corpo de Cristo, certo? O Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Eu pensava que a igreja tinha que ter essa mesma unidade, tinha que falar a mesma língua. E aí, na igreja protestante, a gente vê que os presbiterianos é, discordam dos batistas e os batistas também discordam dos assembleanos. Se você juntar todo mundo, eles não vão formar um documento único. Adventista, Testemunha de Jeová, Mórmon, todas as linhas dos pentecostais, dos neopentecostais, aí tem Universal. E tá todo mundo lendo a mesma Bíblia. Mesmo que vá para as igrejas tradicionais, se for tirar Universal, as neopentecostais, se for pegar Batista, Presbiteriana, Assembleia, Metodista, já não vai ter uma concordância, certo? Então, isso fez com que eu tivesse o interesse de escutar o lado católico da história. E quando eu fui escutar o lado católico, eu me surpreendi, porque eu vi que eu não sabia nada. Eu tinha conheci, é, eu tive o conhecimento do lado católico pela fala de um evangélico. Então não é a mesma coisa, né? Porque o que que a gente aprende? Que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, certo? Que eles idolatram os santos, que eles idolatram a Virgem Maria. Então eu fui escutar o lado deles sobre essas acusações, a respeito dessas acusações, e eu vi que não eram verdadeiras, eram acusações falsas, porque não é assim que acontece. E aí eu gostaria de explicar para vocês cada um desses pontos. A intercessão dos santos, a Virgem Santíssima, o Papa, a própria reforma protestante. Não sou uma super especialista com conhecimento aprofundado, mas gosto de ler, gosto de me informar e escutar pessoas que sabem mais do que eu. E aí, baseada nisso, eu posso apresentar algumas informações de repente nova para a maioria de vocês, certo? Por que que eu não toquei nesse assunto antes?
porque 2 anos atrás, né? Porque já faz 2 anos que eu tô na Igreja Católica. Eu não toquei antes, assim, né, publicamente, porque era algo novo para mim. Era algo novo para mim e difícil pra caramba, gente. Chorei muito. Chorei muito no início, porque eu pensei, meu Deus, e agora? Porque eu me casei com um evangélico, Charles, da Igreja Batista, eu me casei na Igreja Batista, de repente eu tô na Católica, ele tá na Batista, minhas filhas, como é que vai ficar? Como é que vão ficar as minhas filhas? Então, foi muito complicado, foi uma fase que eu chorei bastante, mas tô aqui ainda, gente, e é por isso que eu resolvi publicar as minhas considerações sobre tudo isso, publicar minha opinião sobre tudo isso. Minha opinião não, né? Enfim, que eu tenho aprendido sobre tudo isso. Porque não foi uma decisão tomada de quem não tinha se convertido, né? Ah, ela não se converteu ainda, por isso que ela foi, né? Isso é muito triste pensar assim, né? Na verdade, não é isso, certo? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui o vídeo para não ficar longo. E depois, se Deus me permitir, eu vou esmiuçando, vou publicando separadamente alguns desses pontos, certo? Então, que Deus nos abençoe, em nome do seu Filho amado, Jesus. Até a próxima, gente. Amém.